A palavra filosofia, do grego, é uma composição de duas palavras, philos e sofia. A primeira é uma palavra derivada do termo philia, que significa amizade, amor fraterno e respeito. A segunda significa sabedoria. Filosofia significa, portanto, amor pelo saber. O filósofo, por sua vez, seria aquele que ama e busca a sabedoria. Os antigos gregos acreditavam que a filosofia era mais que um exercício abstrato e elaborado. Era também a capacidade profundamente útil que deveria ser aprendida por todas as pessoas, de modo a terem uma vida e morte plenas. Ao desenvolver a ideia das formas, ou ideais, Platão iniciou o estudo para nos conhecermos melhor a nós próprios, criando guias para o correto, seja o perfeito casamento, sistema governativo, carreira, escola. Defendia que pensar muito sobre um assunto era, na verdade, beneficiador como forma de desenvolvimento individual e de valores pessoais. Os primeiros filósofos gregos dedicaram-se a especulações sobre a constituição e a origem de tudo. O principal intuito desses filósofos era de descobrir um elemento primordial que fosse a matéria básica de todas as coisas. Essa substância imutável era chamada de physis, palavra grega cuja tradução literal seria natureza, mas que profundamente compreendia a totalidade dos seres, inclusive entidades divinas. A questão da essência material imutável foi a primeira inquietação que percorreu praticamente todo o estudo da filosofia na antiga Grécia. Essa inquietação pode ser traduzida em apenas uma questão: existe uma realidade imutável por detrás das mudanças incontroláveis e dos fenómenos naturais? Na transição do século IV para o século III a.C., durante o período helenístico, formam-se duas escolas filosóficas cujos ensinamentos representam uma clara mudança de ênfase em relação à Academia de Platão e à escola peripatética de Aristóteles. Tanto para Epicuro e para os seus seguidores, como para os estoicos, o principal objetivo da filosofia seria a obtenção da serenidade de espírito ou paz. As duas escolas também se assemelham na crença de que esse objetivo passa por uma espécie de harmonia entre a própria existência e a natureza, mas divergem quanto à forma de se realizar essa junção. Para Epicuro, a sintonia com a natureza supõe a aceitação das necessidades e desejos naturais do ser humano. Para os estoicos, num diferente curso, havia a crença de que o cosmos e os seres humanos partilhavam da mesma matéria. O ideal filosófico de vida seria, portanto, a adesão à necessidade racional da natureza e o desenvolvimento da ataraxia em relação ao mundo. Assim, o pensamento científico surgiu na antiga Grécia no século VI a.C., com os pensadores pré-socráticos denominados de filósofos da natureza. Foi o período durante o qual a sociedade deixou de desenvolver o seu raciocínio baseando-se em mitos e dogmas para passar a entrar no pensamento científico proveniente do ceticismo. O pensamento dogmático coloca as ideias como sendo superiores ao que se observa, ou seja, não haveria liberdade total para questionar ou contrapor as ideias. O pensamento cético, em oposição, coloca o que é observado como sendo superior às ideias. Em relação ao dogma, por mais provas e factos que destruam aquilo que é defendido, quem o segue irá continuar a fazê-lo. Para a ciência, uma teoria é uma ideia, mas se observarmos factos que comprovem a falsidade da ideia ou a confirmação de outra, o cientista terá a função obrigatória de destruir ou modificar a sua tese. Foi na época de Sócrates que o pensamento científico se consolidou, principalmente com o surgimento do conceito de prova científica. Sócrates foi condenado à morte, pois foi considerado culpado em julgamento por estar a desvirtuar a juventude, pois destruía ideias pré-concebidas às quais faltavam provas para a sua confirmação. Tanto as religiões como a ciência tentam dar uma explicação para a origem do universo. A diferença entre as duas vertentes está na forma de pensar. O cientista não aceita descrever o natural com o sobrenatural, pois não se pode provar a existência de algo que se vê com a suposta existência de algo que não se vê ou se sente. Assim, a ciência será uma só, pois a natureza é também apenas uma.